O novo Código trouxe para o Brasil um instituto bastante polêmico, que é o Instituto da Estabilização da Tutela. De fato, o artigo 304 diz que 304 e seus parágrafos, e vocês vão vendo o texto na medida em que eu vou falando a respeito deles, aqui na tela, diz que se a parte pleitear na inicial uma tutela provisória antecipatória de tutela de urgência, e se não houver agravo, haverá o fenômeno da estabilização da tutela concedida, que não se confunde, diz o próprio legislador, com a coisa julgada. A primeira pergunta que o intérprete faz é a seguinte: mas se o réu, contra quem a tutela antecipada de urgência foi concedida, não agravar, mas apresentar uma contestação ou um pedido para marcar audiência, será que isso não faria, às vezes, do agravo? Será que a mera manifestação de vontade do réu, no sentido de ver o mérito julgado, já não teria o condão de evitar a estabilização da tutela concedida? A doutrina já está dividida. Autores dizem que basta que haja manifestação do réu, no sentido de que ele queira que o mérito seja julgado, para que não haja antecipação de tutela, e outros dizem que a lei deve ser interpretada literalmente e que tem que haver agravo. Bom, então imaginemos que a parte tenha agravado, que o agravo não tenha sido provido e que a liminar se tenha estabilizado. Neste caso, diz a lei, o processo é extinto e começa a correr um prazo de 2 anos, dentro do qual, diz a lei, qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial de uma outra ação em que se rediscutirá aquele mérito que não foi objeto de decisão na liminar que antecipou a tutela. Bom, o primeiro equívoco em que incorre o legislador, evidentemente, é usar a expressão poderá, em vez de deverá, porque essa nova ação só poderá ser movida, evidentemente, se tiver como base documental a outra, extinta, em que foi concedida a tutela provisória de urgência. Dentro desse prazo de 2 anos, poderá ser movida uma nova ação em que haverá cognição exauriente do mérito e decisão do mérito. Essa nova ação poderá ser provocada tanto pelo autor quanto pelo réu, e depois, descoados esses 2 anos, nada mais poderá ser feito contra aquela tutela concedida cujos efeitos se estabilizaram, Mas a doutrina está unanimemente dizendo que dessa decisão não cabe rescisória. Então cabe ao intérprete tentar responder a pergunta: pode o legislador ordinário conceber um instituto que tenha mais força e mais eficácia do que a coisa julgada, numa situação em que não tem havido anteriormente cognição exauriente, e lhe dar mais força do que a própria coisa julgada? Sim, porque é exatamente o que acontece com a antecipação de tutela, estabilizada. Na verdade, vão se estabilizar efeitos de uma decisão que foi proferida com base em cognição judicial não exauriente. E, de repente, o legislador cria uma situação que, no fundo, é mais significativa, mais forte juridicamente do que a própria coisa julgada, e coloca lá que não se fala em coisa julgada, A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão. Então é isso que cabe ao intérprete discutir. Se esse dispositivo e se esse sistema como um todo da estabilização da tutela é compatível com a nossa Constituição Federal.